Como vai todo mundo? Então, a gente vai começar aqui a apresentação. Queria agradecer a presença das pessoas que não são do núcleo. Eu vi aqui alguns nomes de colegas que não são do núcleo, e isso nos faz muito felizes, porque a gente não quer ficar falando só para a gente, né? A gente quer também ouvir as pessoas e compartilhar os nossos estudos, nossas pesquisas, nossas experiências em campo. Então, nós criamos, né, no início desse ano, o que a gente vem chamando de seminários de pesquisa, né? Esse é o terceiro. Então, nós tivemos apresentações de alguns doutorandos, de alguns mestres já, né, já defenderam suas teses e dissertações. E hoje nós vamos discutir, eu e o professor, também componente do grupo, o professor Laércio, também aqui da UFBA, um pouquinho sobre pesquisa engajada, tá? Eu vou falar primeiro porque eu tenho algumas reflexões teóricas, que inclusive Laércio pode aproveitar depois para fazer alguns comentários durante a apresentação dele, tá bom? Então, obrigada, e vamos lá. Nosso esquema é o seguinte, para quem nunca participou. Nós designamos cerca de 1 hora para cada apresentação. Então, eu falo cerca de 30 minutos, no máximo, e a gente debate mais 30 minutos, né? E aí nós passamos, então, ao momento do segundo participante, do segundo apresentador, que está aqui. Nós estamos, nesse momento, eu, Sinara e o Laércio, numa sala na Escola de Administração da UFBA, tá? Então, de modo que nós estamos aqui de forma meio híbrida, né? Estamos conectados, mas estamos aqui também um ao lado do outro, tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as minhas reflexões sobre a pesquisa engajada, tá bom? Olha, a ideia de falar um pouquinho sobre pesquisa engajada, porque tem sido um termo, não? Porque tem sido um termo bastante... Passou? F5? Um momentinho, parece que está havendo um probleminha de compartilhamento. Assim? Veja agora. Então, a gente... enfim, nós sabemos que pesquisa engajada, né, tem sido um termo bastante usado no Brasil, no exterior também, mas principalmente aqui no Brasil, no campo da administração, no campo das ciências sociais aplicadas. Mas o que é pesquisa engajada, né? Eu não sou especialista em pesquisa engajada, foi um recurso que eu usei, né, para compreender um projeto de pesquisa que eu e uma equipe estamos desenvolvendo atualmente, tá? Então, hoje, a minha apresentação, ela vai ser muito nesse sentido, de falar das minhas reflexões, que são muito iniciais, tá bom? E do projeto, fazer essa relação com o projeto que está em curso. Então, qual foi meu contato com a pesquisa, com a ideia de pesquisa engajada no início, né? Qual foi meu contato inicial? Foi em 2020, no decorrer de um projeto sobre cooperativismo na Bahia. Esse projeto, ele previa recontar a história do cooperativismo na Bahia. A gente até publicou um livro, que inclusive é gratuito. Quem quiser depois, me mande um e-mail que eu posso passar. E nesse projeto, a ideia era que nós pudéssemos tentar recontar a história do cooperativismo baiano através de seus povos originários, né? Então, nós convidamos, na época, vários especialistas e vários professores de outras universidades, inclusive, para falar para a gente assuntos que nós não dominávamos, né? A gente chamou de seminários com os especialistas, e, inclusive, especialistas de fora de Salvador, né, de fora da Bahia.
Então, dentre esses seminários, eu conheci uma professora da UFRB, a professora Jurema Machado, que veio falar para a gente sobre os povos indígenas, principalmente os povos indígenas no Nordeste, né, que é a especialidade dela. E ela falou sobre antropologia engajada. E aquilo ficou na minha memória, né, guardei as 7 chaves ali, mas com o intuito de um dia resgatar e poder entender melhor como que a antropologia via essa expressão. Isso é uma coisa. De repente, eu começo a ver coisas, né? Posts em Instagram, WhatsApp, ler textos também, que trazem essa expressão de pesquisa engajada. Mas nenhum deles é muito específico sobre o que seria pesquisa engajada. Seria uma pesquisa qualitativa, normal? Seria uma pesquisa participante? Seria uma pesquisação? A inquietação, ela vem muito do fato de nós termos já, né, estratégias metodológicas que prevê a participação do pesquisador e da equipe de pesquisa, né? Participação em maior ou menor grau, ela acontece. Então, o que é esse engajamento, né? Bom, então essa é a inquietação. No entanto, sim, eu estou falando já e eu esqueci até de falar os meus pontos da apresentação, que serão essa que eu já acabei de fazer. Vou falar um pouquinho de um projeto para a gente poder fazer essa relação, as reflexões teóricas e finalizo com os próximos passos. Bom, então essa foi a inquietação inicial, tá? E o contexto de onde surgiu essa inquietação. Isso não foi 2020 não, foi 2019, tá? Não, desculpa, foi 2020 mesmo, foi por conta já estávamos na pandemia. Também em março de 2020, eu inicio um projeto, mas inicio assim, no sentido de propor, né? Junto com uma equipe, que hoje tem mais ou menos 15 pessoas, na época eram 3, de fazer um levantamento geral, né? Um segundo levantamento geral, nos bancos comunitários e modos sociais no Brasil. Eu não vou entrar muito em detalhe, viu, pessoal, do que são essas estruturas. Mas, para quem não conhece, são estruturas de economia solidária, pequenas associações que trabalham com microcrédito e circulação de moedas, ou seja, criam suas próprias moedas em territórios empobrecidos, tá? Então, já estou nesse campo de prática há bastante tempo, desde 2010 especificamente. Então, a gente já fez o primeiro levantamento, durante a minha tese, a gente propôs um segundo levantamento. Como é que a gente propôs isso? Nós participamos do encontro da RBBC, que é a Rede Brasileira de Bancos Comunitários. E nós propusemos, nesse encontro da rede, que estava discutindo milhares de outras coisas, este projeto. Então, a ideia do projeto já começou com um compromisso nosso com a rede de práticas, digamos assim, tá? Isso foi no início da pandemia. Então, a partir daí, nós fomos atrás de recursos, escrever o projeto, enfim, e somente em 2021 que surgiu um edital que nós pudemos, então, participar desse edital e aprová-lo no final de 2021 e começar o projeto efetivamente em 2022. Então, na efetivação, já na submissão do projeto, nós formamos uma equipe de mais ou menos 10 pessoas, tá? Todas elas voltadas para o fenômeno em si, os bancos comunitários e as moedas sociais no Brasil, tirando 2 ou 3 exceções que trabalham com temáticas específicas do projeto, que eu vou apresentar logo mais. Então, a inquietação inicial e um projeto que surgiu de uma necessidade, tá? E não surgiu agora, eu vou fazer uma pesquisa engajada, e vou lá e desenho pesquisa engajada. Não. Surgiu de uma necessidade de uma inserção que nós já havíamos conquistado no campo, né, das finanças solidárias dos bancos comunitários no Brasil. O projeto em si, só para resumir, ele tenta fazer esse levantamento geral dos bancos comunitários, que são cerca de 100, 150, um número ainda um pouco indefinido, tá? Então, a gente vai mapear esses bancos comunitários, depois a gente vai selecionar alguns casos para aprofundar e trabalhar 2 conceitos básicos, utilidade social e instrumento de política pública.
A ideia de território também a gente mobiliza teoricamente, tá? A gente vai tentar, depois, nos estudos de caso, compreender um pouco melhor quais são esses territórios, o que existe nesses territórios, quais as características. Então, o projeto está no seu segundo ano e nós estamos com um levantamento basicamente finalizado, atingindo 80 bancos comunitários, tá? Entrevistados. Entrevistados em linha, ou seja, a gente conversou com 80 bancos comunitários, o que é um número bastante expressivo, tendo em vista as dificuldades de falar com eles, né, de contatos que são complicados de conseguir, e conseguimos fazer isso aí ao longo de 2020, finalzinho de 2022, basicamente 2023 completo, tá? Então, só para situar o projeto. Bom, e aí, alguns aqui já sabem, eu estava no pós-doc na França, e surgiu lá um evento com a possibilidade de enviar um texto, um evento de economia social e solidária, e nesse evento, nós resolvemos, eu e um outro professor, que também é parceiro da pesquisa, o professor Jeová Torres, né, Silva Júnior, nós escrevemos um artigo para explicar o nosso projeto, esse projeto que eu acabei de falar para vocês. A ideia era mostrar, apresentar o projeto. Então, eu resgatei, nesse momento, a ideia de pesquisa engajada, que tinha sido, como eu falei para vocês, algo que me inquietou lá desde, né, do projeto cooperativismo, tá? Durante todo 2020, a partir da professora Jurema. Então, eu comecei e falei, a proposta foi, vamos tentar fazer uma leitura desse nosso projeto a partir da ideia de pesquisa engajada? Vamos. E aí foi que eu me deparei com pesquisa engajada, falando milhares de coisas, né? Milhares de exemplos e de casos, mas sem contextualizar o que era a pesquisa engajada. Bom, então eu fui atrás de outras leituras para ver o que era, como que a gente poderia compreender, né, esse termo de pesquisa engajada. Eu passei um pouquinho sobre a pesquisação e a pesquisa participativa, mas, de modo geral, o papel do pesquisador na pesquisa engajada é fundamental, tá? Então, ele se mistura com os atores envolvidos, tá? E sem perder a capacidade crítica e o rigor científico. Bom, isso é a ideia geral. Mas, professora, isso não é a ideia geral de toda a pesquisa qualitativa? Mas aqui o pesquisador, ele compartilha ideologia, ele compartilha também, ele atua também em prol da transformação desejada pelo grupo. O engajamento é mesmo mais, pelo que eu percebi, mais intenso, tá? Tanto em termos de amplitude, ou seja, ele passeia pelo campo, quanto em termos de profundidade e quanto em termos também de tipos de engajamento que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, ele é uma parte do fenômeno. E aí, eu entrei numa zona, digamos assim, de reflexão que estava me deixando bastante confortável, porque, como eu falei, o início do projeto dos bancos comunitários partiu de dentro do campo, como nós dentro do campo, né? Eu, mais duas pessoas que propuseram junto comigo na época, a gente um deles trabalhava com incubadoras, né? Eu já tinha feito o levantamento e estive sempre em contato com as lideranças da rede de bancos comunitários e alguns bancos comunitários específicos, né? Então, assim, a gente já estava dentro do fenômeno, digamos assim. Então, caiu como uma luva, tanto a expressão quanto o que ela significava, né? Quando a gente começou a fazer essas reflexões. Então, por exemplo, o pesquisador faz parte do repertório, do vocabulário, da história da comunidade, da cultura daquele grupo, né, que eu estou falando aqui, que são os bancos comunitários e as moedas sociais, no caso específico do Brasil, tá? Então, mas eu falei, mas beleza, mas pesquisa participativa também prevê isso. Pesquisação, até certo ponto, também prevê isso. Qual é a diferença? Então, nesse texto, a gente traz também essa de reflexão. A pesquisa participativa, pelo que a gente pôde compreender, ela está muito focada na participação, tá?
E essa participação, ela não tem um início, meio e fim, não. Ela é algo que vai entranhando. O pesquisador, geralmente, ele fica muitos anos naquele campo, né, participando, pesquisando também, mas a participação é muito forte e é como se fosse a tônica da coisa, o principal da coisa, né? A transformação, ela vem desse processo participativo e democrático ao longo do tempo, tá? Na pesquisação, a tônica é na ação, e a participação, ela tem que ocorrer, mas a transformação, ela é planejada. A participação, ela também é planejada, tá? Parênteses, pessoal, eu estou falando isso conforme os autores que eu li, tá? Inclusive, alguns uns textos até um pouco antigos, como vocês podem ver aí nos slides. Nosso próximo passo é continuar essa reflexão, reforçando a teoria. Inclusive, a gente pode até chegar a uma conclusão que não tem nada disso, tá? Mas, por enquanto, esse foi o nosso entendimento nesse texto que nós publicamos esse ano, tá? Então, são muito semelhantes, mas o que qualifica um é a participação mais intensa e o que qualifica outro é a transformação. Pesquisa, ação. Até o próprio nome diz, né? Ação. Tem que haver uma ação transformadora, tá? Planejada, depois avaliada, enfim. E aí, para Tiolan, tem que ter um plano de ação, né? Então, assim, eu até estava conversando com os colegas aqui, Sinara, acho que não tinha chegado ainda, mas Laércio já estava aqui, falando com eles, olha só, a gente agora está com a mania de chamar tudo pesquisação. O pesquisador faz parte da organização, aí pesquisação. Né? Está inserido no campo, é pesquisação. Não é suficiente, assim como o estudo de caso. Né? As metodologias, as abordagens metodológicas, elas têm um protocolo. Né? Claro que esse protocolo vai variar de acordo com o autor. Um pouco foca algumas coisas, outro foca outra, mas assim, nós, enquanto pesquisadores, né, a gente precisa estar atento a esses protocolos. Então, tem coisas que não são suficientes para caracterizar uma coisa como ação ou participativa, tá? Então, a gente fez uma discussão ainda que breve também sobre essas diferenças entre pesquisação e pesquisa participante. E aí, já naquela coisa inicial, né, que eu falei com vocês, aquela inquietação inicial da antropologia, eu fui atrás, então, do que era pesquisa engajada na antropologia, tá? Então, tem um livro muito interessante, de Low e Mary, de 2010, que fala sobre antropologia engajada. Nesse livro, tem vários textos de vários autores diferentes, com milhares de casos, que vão mostrar os tipos de engajamento. Vale dizer também que é uma tradição dentro da antropologia nos últimos 20 anos, né? Existe um instituto, né, de antropologia engajada, os estudos estão sendo sistematizados, estão havendo debates, enfim, não sou antropóloga, por um lado, infelizmente, né? Porque, por outro, também infelizmente, porque eu também gosto da área que eu atuo, mas enfim. Mas a gente não pode perder de vista que a gente está tomando emprestado da antropologia um termo engajado, né? E nós, da ADN, a gente tem um pouco de mania de fazer isso, pegar termos emprestados de outras ciências, né, principalmente as ciências sociais aplicadas, e sair empregando sem muito critério. Né? A gente tem, inclusive, textos críticos dentro do próprio campo da administração que criticam esse tipo de iniciativa. Então, fomos até a antropologia engajada e estudamos algumas formas de engajamento. Tá? Eu não vou ler tudo, está aqui um quadrinho para vocês. Olha só, são 6 tipos que Low e Mary, elas identificam, tá? Então, desde o compartilhamento de suporte, que é aquilo de você estar ali dando suporte, né, ter um compromisso, ter uma prática cotidiana, de ali fazer uma votação, né, as interações pessoais. Depois você tem um outro tipo, que é muito focado na ideia de que alunos em projetos de pesquisa específicos vão lá e participam. Tem muito a ver com a nossa extensão, pelo que eu pude perceber, tá? Tem também um tipo de engajamento que ela chama de crítica social, né, que revelam relações de poder,
e tudo, buscam escavar formas ocultas e cotidianas de violência. Mas vejam bem, pessoal, isso aqui, em termos de pesquisa, o pesquisador, o antropólogo, está em campo, tá? Não é porque ele faz um texto crítico, com uma teoria crítica, que ele chama de crítica social encaixada. São os objetivos do tipo de engajamento, mas a gente sabe que na antropologia a etnografia é o método, né, mais utilizado, mais defendido, digamos assim. Dá até o ponto de se confundir, né, o etnógrafo com o antropólogo. Tem aquela da colaboração, né, que é aquela participação, às vezes até essa colaboração vai até de uma forma até mais discreta, até uma forma mais engajada, no sentido do pesquisador se tornar uma das lideranças do movimento, tá? Eles têm também um tipo de engajamento que são as lutas sociais, né, a defesa, a advocacy. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem antropólogos que defendem mesmo, estão junto com povos indígenas específicos, né, que eles não dão conta de tudo, mas os Yanomami de um lado, os Tupinambás do outro, então eles se dedicam a vida, né, inteira à causa daquela população em determinados territórios. E também tem a parte, né, o que eles chamam de ativismo. Então, você vai desde do suporte, do compartilhamento de momentos da pesquisa, né, até o ativismo, ou seja, aquela em que o pesquisador mesmo se vincula ao compromisso como cidadão, né, ideológico, compromisso ideológico, enfim. Então, no livro, elas vão trazer todos esses exemplos de vários casos. A gente tem também barreiras, né, para esse engajamento. Muito brevemente, que meu tempo já está se esgotando aqui, né, tem 5 minutos ainda. As barreiras de engajamento para a antropologia engajada ou para a pesquisa engajada são as mesmas da pesquisa qualitativa de modo geral, tá? Então, a gente tem, às vezes, que adequar um discurso. Uma coisa que eu estou aqui falando para vocês, de forma tranquila, eu comecei assim, foi curiosidade, não sei o quê. Outra coisa é eu estar falando para os bancos comunitários de desenvolvimento, com os quais eu trabalho, sobre a pesquisa, sobre a ideia, né? A gente sabe que tem pressões institucionais para acesso a financiamento, então você não vai conseguir fazer. A gente, às vezes, tem uma forma misteriosa de escrever, né, fazendo voltas para poder convencer o financiador ou o avaliador, né, de que aquilo tem um arcabouço teórico adequado, né? A gente sabe também que a gente precisa publicar, então, no Brasil sofre essa pressão de publicar para estar em programas de pós-graduação, e aí a gente sabe que para publicar um texto, vou falar lá, pesquisa engajada, minha pesquisa é engajada, o meu método foi por fases, não foi nenhum momento específico, não foi estudo de caso, não é isso, não é aquilo. Então, você começa a não conseguir enquadrar o seu estudo, né, e os avaliadores, os nossos periódicos, não veem isso de modo muito positivo, e, que é uma pena, né? Mas a gente também, por isso que a gente chama de barreiras, né? São as barreiras. A gente, às vezes, deixa de se engajar ou se engaja menos porque precisa se dedicar a outras formas, né, mais institucionais de publicização dos resultados daquela pesquisa. Então, a nossa pesquisa nos bancos comunitários, né, como eu falei, a gente já tinha uma relação com o fenômeno, né, os interesses da pesquisa são, né, que ela não terminou ainda, muito adequados ao interesse do campo de práticas. Por quê, gente? Nós estávamos começando uma pandemia, né, então já quando o projeto foi aprovado em 2021, nós já tínhamos um ano de pandemia, a Senais, né, Secretaria Nacional de Economia Solidária, já tinha se desmantelado no governo anterior, então, assim, a gente já tinha uma situação muito caótica que demandava esse levantamento. Porque a rede de bancos comunitários não ia mais quem era quem, onde estavam esses bancos comunitários, em que situação eles estavam, né, em que situação eles estavam vivendo, qual foi o impacto da pandemia na atividade dessas associações. Então, havia uma névoa em cima da rede e
Um simples levantamento, que não é simples, né? Porque é muito complicado, nesse caso dos bancos comunitários, porque eles são espalhados pelo Brasil inteiro, são de difícil contato, mas, enfim. Então, um levantamento já ajudaria a rede a tomar decisões, né, sobre seu futuro, digamos assim. E os nossos resultados, e aí eu vou fazer um parênteses interessante. A gente acha, às vezes, que pesquisa qualitativa engajada, né, isso eu ouvi também. Eu discuti também com a Laércio ontem isso muito brevemente. A gente acha que devolver resultados para o campo de práticas, né, para a organização que a gente investigou, para o grupo, para o fenômeno, é suficiente. Isso é obrigação, né? A não ser que a organização não tenha interesse nos seus resultados, né? Isso acontece também. Mas isso é obrigação. Isso não caracteriza uma pesquisa como engajada. Você fazer um relatório e mandar um relatório para os líderes ou os gestores que te receberam na organização, ou, no meu caso, para as lideranças da rede de bancos comunitários. Não é suficiente, né? Então, nós estamos... claro que a gente vai enviar para eles isso, porque não custa nada mandar por e-mail, né? Mas esses relatórios, eles precisam ter uma forma diferente, né? Para que os bancos comunitários e a rede possam utilizar esses materiais. Além disso, nas fases posteriores, a gente tem a ideia de construir metodologias mesmo, mais fáceis de serem utilizadas, para que a própria rede possa fazer uso dessas metodologias, tá? E aí eu queria compartilhar com vocês também uma ferramenta que eu achei, né? Que é simplesmente é muito simples, vocês já viram isso com certeza, um site com um mapa, com as bolinhas onde estão as experiências naquele mapa. E quando você passa o mouse em cima da bolinha, você tem aí a situação. Está fechado, está inativo, está aberto, está funcionando, está aqui o contato. Então, só isso daí, né, eu tive a oportunidade de apresentar essa possibilidade para as lideranças da rede, tem 20 dias isso, ou 15, e eles acharam muito interessante. Né? Melhor do que um relatório, melhor do que uma cartilha, por mais simples que ela seja, seria ter um site com as informações mínimas, né, dos membros da rede de bancos comunitários, e que ele fosse, inclusive, alimentado permanentemente. Então, vejam, é um resultado que não está previsto no projeto, né, mas que vai ser muito mais interessante para a rede de bancos comunitários do que um relatório. E vai poder ser alimentado futuramente, tá? Então, só para dar um exemplo de um tipo de resultado que a pesquisa vai poder contribuir. Então, eu queria destacar nessa minha fala agora a ideia que eu comecei a falar no início, que é a ideia de ideologia na pesquisa. O Demo, em 2008, ele diferencia o conhecimento social do científico. Aqui ele está chamando de científico no sentido positivista mesmo, tá? Não significa dizer que o conhecimento social não é científico, é porque ele que fez esse contraponto. O conhecimento social, ele se declara aberto à ideologia, tá? Até como uma forma de controlar a influência sobre o método. Então, a minha ideologia é muito clara. Quem trabalha comigo sabe que, desde a minha tese, os meus trabalhos é em prol dos bancos comunitários, das humanidades sociais. Mas o campo está frágil, as experiências estão inativas, fala-se que tem 180, mas na verdade tem 100. Pessoal, não importa, né? A ideia do projeto é para contribuir com a rede. Eu não posso dizer que foi um projeto sob demanda, porque não foi, nós fomos lá propor, né? Mas é um projeto que caminha junto com as necessidades do fenômeno investigado, né? E apoiado. Então, tanto para o instrumento de coleta de dados, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a participação das lideranças da rede, ela foi constante, tá? Agora, todos os bancos comunitários participam do projeto? Não, porque tornaria o projeto inviável e impossível. São via as lideranças, né? Participação nossa nos eventos, discussão. Por exemplo, hoje, para finalizar, a rede de bancos comunitários está repensando a sua governança. Né? Imagina. Então, nossas informações poderão ajudar a rede também a repensar essa governança, né?
Então, a gente também não pode atrasar muito, porque, veja, o fenômeno, ele caminha a passos largos, né? E a pesquisa, muitas vezes, ela vai, ela atrasa um pouco, bastante, né, em relação ao fenômeno. Então, a gente vai agora pensar também, a partir desse ano, em projetos complementares, né? Incluindo talvez, projetos de extensão, para a gente poder alimentar essa nossa iniciativa, esse nosso engajamento, né? Mantê-lo permanentemente. A ideia também, teórica, é, como eu falei para vocês, continuar refletindo sobre o que é pesquisa engajada, para a gente usar esse termo com mais precisão, né, no campo da administração, porque no campo da antropologia, apesar deles estarem agora diante de dilemas e diante de processos institucionais, eles já estão com coisas muito claras, né? E nós não. Então, para a gente não pegar algo emprestado sem muito discernimento, a gente está fazendo esse esforço teórico também. O próximo passo é justamente ler artigos de antropologia para entender como que isso dá no campo da antropologia e como isso poderia acontecer no campo da gestão, da administração, né, especificamente da economia solidária, no meu caso. E a ideia fundamental é estimular esse tipo de pesquisa, né, para a gente não ter não ficarmos apenas na devolução dos dados, né? Tanto é que o nosso núcleo, para quem pôde prestar atenção na logomarca, ele se chama Núcleo de Estudos Aplicados a Organizações de Utilidade Social. Então, a ideia é estar com ferramentas, né, que possam ser utilizadas, digamos assim, pelo campo em questão. Então, é isso, muitíssimo obrigada. Eu passei uns 3 minutinhos, desculpa aí, professor Laércio. Está aí meu e-mail, para quem não é do nosso núcleo e quiser me mandar um e-mail pedindo alguma coisa, fazendo algum contato, também pode mandar um e-mail para o núcleo, mas como a gente está ainda sem ninguém para tomar conta dele, às vezes eu atraso um pouco para responder. Então, de preferência, mandar para o meu e-mail, tá bom? Muitíssimo obrigado. A gente, então, tem aí 20 minutos para fazer uma discussão, perguntas, comentários, quem quiser tirar dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Eu estou com Tassiane na fila. Bem, bom dia a todos e todas. Então, Ariadne, eu achei bem interessante, assim, eu acho que a administração agora, ela está dando passos largos, né, principalmente nessa parte também. E existe todo evento que você vai, o último que eu fui foi com o Brasileiro de Pesquisadores de Cooperativismo, foi em setembro, que foi esse evento, era o mesmo discurso, todo mundo. Pesquisadores não devolutivo à comunidade. Os pesquisadores fazem pesquisa não devolutiva. E aí você foi mais longe pensando nessa questão da prática, né? Perceba o quanto a nossa área ela tem importância na pesquisa, né? Então, para além da pesquisa, ela vai para a extensão, né? Ela vai para a prática. E como o nosso papel, ele tomou uma dimensão, assim, de um alargamento, assim, uma visão mais sistêmica, né? E aí, quando eu penso na extensão, a gente está, como eu trabalho no FRB, sou professora de lá, a gente está com o novo PPC em implementação. E com a lei nova que saiu aí no MEC, a gente tem que fazer essa questão das ações dentro do currículo em relação à extensão, né? Então, com essas ações do currículo da extensão, cada disciplina tem uma quantidade de horas. E a gente está se reunindo, tentando dialogar para trabalhar essa questão da prática. Então, percebam quantas coisas elas são indissociáveis e o nosso papel de pesquisador extensionista, porque eu acho que a pesquisa engajada, ela mostra um pouco isso, pelo menos foi o que eu entendi, não sei se depois você pode me corrigir, esse papel que vai para além dessa visão de pesquisa, né? E isso é bom, porque é a prática, né? E essa devolutiva, não é só dizer os dados, como você colocou, eu fez isso e isso, mas em alguma medida também fazer essas pessoas, esses atores, refletirem aquela realidade, a gente possa também propor, né? Então, eu acho que esse engajamento, e aí você traz a ideologia por trás, mostra que a gente adentrando a pesquisa, como eu posso dizer, eu acho que essa questão muito próxima, né? Você consegue entender aquela realidade e propor soluções com aquele ambiente que você está inserido ali, com aqueles atores, aquela comunidade. Então, assim, é mais um desafio para a gente, né? Eu acho, enquanto pesquisador, na prática, que a gente, e eu estou passando isso lá no curso da gente, aqui no curso da gente, de cooperativas,
E eu acho que o caminho é esse mesmo, e a gente realmente, a administração, eu acho que a gente vai ter um outro olhar em relação à nossa área, porque existe uma crítica muito grande pela essa visão positivista que a administração tem e tal, pelo menos aqui também as pessoas pensam muito isso, mas mostrando uma visão de aplicação, né? De como a gente pode ajudar nesse processo junto com esses atores que a gente contribuiu com aquela pesquisa, né? Então, muito interessante, assim, eu acho que é um caminho sem volta, essa questão da extensão, eu enxergo isso, né? E os currículos tendem a incorporar isso, isso é uma lei, né? O MEC definiu, e, assim, para a gente vai ser um desafio, né? Porque, querendo ou não, a gente vai estar o tempo inteiro lidando com a prática. Eu acho que o mais legal de tudo é isso. Não é só ir lá pesquisar tal, sim. E aí, como é que eu posso estar contribuindo nessa prática? Então, e que vão surgir também outras pesquisas, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? E o legal que eu enxergo é essa questão da prática. A gente pode contribuir para a prática, entende? Não ficar só na elucubração, naquela teoria, a gente contribuir de alguma forma para a prática. Agora, claro que vai ser um desafio imenso, né? Não é fácil, mas eu acho que a gente, enquanto pesquisador, universidade, tem que estar mais perto da prática. Então, eu acho que isso aí, essa pesquisa engajada tem esse viés, e para a gente unir a pesquisa e a extensão, eu acho que é o momento. Vai ser trabalhoso, mas eu acho que vai ser bem legal. Pelo menos, foi o que eu entendi um pouco quando você trouxe essa questão. E a gente também adentrar o campo da antropologia, acho que é interessante, né? Para a gente também sair um pouco da nossa caixinha, enquanto essa visão muito aplicada, e aí sair da caixinha da administração, acho que é bom. Eu achei bem legal. Assim. Estou pensando aqui no curso da gente que está implementando o PPC, como a gente poderia estar, em alguma medida, também trazendo essa prática, sabe? Essa ligação com a comunidade, é muito interessante. É isso, aí eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se é mais ou menos isso, você entende um pouco, quero que você também esclareça, caso eu tenha também viajado demais, né? Não, tem tudo a ver com essa ideia da extensão, né? Com essa valorização, reconhecimento, inclusive institucional, que a extensão tem assumido, inclusive na pós-graduação. Então, eu acho que a extensão na pós-graduação, né? Inclusive, fui inserida ontem num grupo de discussão sobre a extensão na pós-graduação, tem tudo a ver, porque a pós-graduação é reconhecida pela pesquisa, onde se dá, né? Principalmente na universidade, é as pesquisas. Então, eu acho que a noção de pesquisa engajada, ela ajuda, ela contribui, teoricamente, né, para mostrar o que é e o que não é também, né, porque eu acho que tem que ficar muito claro isso também. Uma atividade de extensão também não necessariamente é pesquisa engajada, né? Então, pesquisa engajada é pesquisa. Agora, que tipo de engajamento? Nesse texto que eu não entrei nesse detalhe, mas nesse texto que eu publiquei junto com um colega, nós temos o quadro, aquele quadro da pesquisa da antropologia engajada, com as características do engajamento na antropologia, nós temos uma coluna relacionando com o nosso projeto. Então, nem tudo ali a gente faz, né? Então, por exemplo, ativismo. Eu acredito que nós não chegamos a ser ativistas, né? Mas a gente tem uma trajetória dentro do campo. A transformação social, por exemplo. A ideia é que o projeto vá dar ferramentas, né? Mas nós não somos lideranças dentro da rede de bancos comunitários, entendeu? Como alguns tipos de engajamento exigem. Então, a gente consegue ali ter um pouco mais de cuidado, né? Teórico, reflexivo, na hora de falar, faço pesquisa engajada. Isso é pesquisa engajada, isso não é pesquisa engajada. Então, e sobre a caixinha da ADM, a nossa caixinha é cheia de coisas de outras ciências sociais, desde o TGA, né? Desde a gente começou, né? Bebendo fontes da sociologia, da antropologia, da psicologia. Então, a gente não pode simplesmente olhar para dentro, né? Senão a gente vai ficar parado. Então, essa foi um pouco a ideia. Mas eu acho que Laércio pode também tocar um pouco mais nessa parte de extensão, né? Se salvo engano, ele vai falar um pouco sobre isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Diana comentou aqui, uma das questões de pessoas com os pés na ação, que também estão na academia, desenvolvem pesquisas sobre o que trabalham cotidianamente, é justamente referenciar metodologicamente no campo da gestão, o que isso. Então, há um engajamento antes da pesquisa, com certeza. Parece se diferir do engajamento iniciado a partir da pesquisa, é isso mesmo?
Não tem problema. Muita pesquisação, por exemplo, ela parte da pessoa já dentro da organização, já dentro daquele campo, né? Então, não tem nenhuma regra a pessoa já estar no campo ou se inserir no campo, né? Então, por exemplo, o projeto que eu falei, o projeto, ele foi iniciado com uma proposição nossa, compartilhando com a rede. Mas a gente sempre acompanha as questões da rede. Eu fiz uma tese na rede, o outro colega também. Grande parte da equipe está 100% envolvida, 90% da equipe está envolvida com os bancos comunitários. Então, já são do campo, quase que da rede, né? Porque a rede, a governança da rede conta muito com professores universitários, estudantes, né? Então, a gente faz parte do entorno dessa rede. Então, o engajamento, ele pode acontecer antes, durante, depois também, né? Pode fazer uma pesquisa que não tem nada a ver e simplesmente começar o engajamento depois da pesquisa e fazer outras pesquisas engajadas no sentido de dar continuidade àquela trajetória, né? Então, e no seu caso, Diana, você ali, no seu caso, dentro da Rede Batuque, quem não sabe, Diana fez uma dissertação sobre a Rede Batuque, que é a rede de turismo comunitário da Bahia. Diana está de corpo e alma nessa rede há muito tempo. Então, ela fez a dissertação sobre a rede, né, a Rede Batuque. Diana, a gente foi, né, fui orientadora dela, a gente foi vendo as possibilidades, o que ela tinha e como desenhar metodologicamente a dissertação dela. E a gente foi pelo viés da autoetnografia, que também deu, né, digamos assim, suporte metodológico para a gente seguir em frente. Mas poderia ser, Diana, uma pesquisa-ação, né? A questão da pesquisação é que você precisa propor uma transformação. E ela tem que aparecer no trabalho final, pessoal. Pesquisação, fase 1, fase 2, fase 3. Qual foi a transformação ou a ação, né, que foi objeto da pesquisa, né? Como eu falei no início, não basta estar dentro da rede ou da organização. A pesquisa participativa, no caso da Diana, daria pouco fôlego de discussão, porque ela já participa, né? O que ela poderia ali defender em termos de pesquisa participativa, né? Talvez fosse uma saída, né? Mas a gente, na época, também isso nem passou pela cabeça, porque a pesquisa participativa, esse termo, ela é mais usada na educação, né? Então, a autoetnografia, ela também permite bastante, né, o envolvimento de corpo e alma do pesquisador. Então, também é uma saída. Então, nós que gostamos de metodologias qualitativas, a gente precisa estar atento a esses tipos de pesquisa, porque eles têm protocolo, ou precisam ter uma postura, e elas não impedem, muito pelo contrário, estimulam o engajamento e a participação efetiva do pesquisador em campo, né? Agora, escrever o artigo é a barreira, é o dilema. A gente tem que mudar o vocabulário, a gente tem que mudar a forma, né? Como a gente vai explicar o que a gente fez e o que a gente achou em campo. Mas você fez pesquisa engajada, Diana, na minha perspectiva. Até hoje, né? Está engajada. Mais alguém, pessoal? Pessoal que não é do núcleo, Ana Vitória, Constantino, se quiserem se apresentar também brevemente e comentar alguma coisa, fiquem bastante à vontade, tá? A gente fica muito feliz, nós temos aqui 14 pessoas, a gente fica bem feliz de poder contar com a participação de vocês. André Ventura levantou a mão. Não, só para dizer que eu estou aprendendo também, né, com vocês, com a gente, sobre todo esse processo. Vou querer ler esse seu texto com o professor Jeová. Achei super interessante as distinções. Eu acredito que, de alguma forma, eu tento fazer pesquisa engajada, mas eu acho que eu ainda não faço, de acordo com os critérios teóricos estabelecidos. Mas eu quero fazer, então eu acho que a gente tem realmente que estar atentos a isso, verificar como é que a gente pode trazer as devolutivas, realmente incluir as transformações nesses nossos processos, não é?
Então, aqui aprendendo e louca para ouvir Laércio também. Obrigada por terem proporcionado para a gente esse momento de aprendizados mútuos. Que bom que gostou. Ana Vitória. Ei, gente, bom dia. Eu vim a convite do Laércio, porque, como ele, eu participo do NUPEGS, que é Núcleo de Pesquisa em Ética e Gestão Social, na PUC Minas, e eu estou trabalhando na minha pesquisa de doutorado com análise do discurso crítico. Então, eu percebo que existem pontos de contato, porque a análise do discurso crítico, ela não é só metodologia de análise, né? Ela é teoria e método. Então, eu vim em busca de entender melhor, sabe, os pontos de conexão entre a pesquisa engajada e a análise do discurso crítico. Bem-vinda, fico feliz demais de ter você aqui, né? Mande um abraço para o Theo. Muito obrigada. Então, Déa, também estava pensando aqui, não tem nenhum problema não fazer pesquisa engajada, é só não chamar, é só não falar que fez, né? Igual a gente, às vezes, para dar robustez ao nosso método nos nossos textos, a gente fala, eu usei o NVivo, usei o Atlas TI. Quando a gente lê os resultados, não tem nada ali, assim, cadê a diferença do uso do software, né? Então, é mais ou menos o mesmo sentido, da gente poder se apropriar um pouco mais do termo, né? E usar de uma forma mais precisa, né? Mais crítica, saber de onde veio, saber do que estamos falando, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. O texto, ele está em francês, mas eu já estou vendo com o Jeová para a gente traduzir. A gente tem uma versão em português, mas ela não é tão boa quanto a outra. Para a gente poder fazer uma publicação em português, né? Aqui no Brasil, e aí poder fazer essa divulgação. Mas, se quiser ler e tal, depois eu envio para vocês, enfim, viu? Sem problemas. Alguém mais vai falar? A mãozinha levantada? O Constantino e o Wilton estão falando, que estão, né, participando para poder ampliar o conhecimento, a partir das oportunidades. Obrigada, viu, Wilton? A gente começou lá no início do ano, sempre, acho que a gente teve participação externa quase em todos, né? Mas poucas. Então, a gente vê que, dependendo do assunto, né, as pessoas se interessam mais, outras se interessam menos. E aí, antes de passar a palavra para a Laércio, e talvez, falar um negócio do certificado, Laércio? Daquele link? Você consegue fazer isso? A gente também oferece declarações de participação, né? A gente vai colocar um link aqui no chat, e aí quem quiser declaração de participação, é só preencher o link que a gente faz o certificado. A gente faz sob demanda, tá? A gente não ficar fazendo aquele monte de certificado, e aí as pessoas não têm muito interesse e só querem estar ouvindo e participando mesmo, sem necessidade de certificado. Bom, então é isso. Eu vou passar... eu ia falar o seguinte, tem essa questão do certificado, e a última questão é o seguinte, a gente vai fazer o nosso próximo encontro, tá, do NOUS, proporcionado pelo NOUS, vai ser com convidados, a gente vai ter o professor Laércio novamente, provavelmente o professor Jeová Torres também, eu vou estar mediando, e eu estou tentando uma participação de uma pesquisadora francesa, mas que fala português, tá? Ela, na verdade, ela é brasileira, mora na França há muitos anos. E ela trabalha com utilidade social lá na França, a metodologia deles, né? Eles criaram a metodologia de avaliação de utilidade social. O professor Laércio trabalhou a tese de avaliação de utilidade social. O professor Jeová também. Vejam que o nome do núcleo é em organizações de utilidade social. Então, a gente vai tentar fazer um seminário um pouquinho mais longo, talvez 2 horas, 3 horas. 2 horas já né? 3 horas. Enfim, a gente vai tentar fazer um seminário, talvez o formato mude um pouco, né? Vai ser meio que tipo palestra, com debate, né? Mas mais palestra. E a gente vai tentar fazer na primeira semana ou segunda semana de março, tá? Aproveitando
o início das aulas aqui na escola, na UFPA, e convidando também nossos alunos, né, que vão estar na primeira semana, semana pedagógica, enfim. Então, a gente também vai abrir, né, o convite para quem quiser participar online, quem não puder estar aqui no auditório com a gente também vai abrir esse convite. E o tema vai ser, basicamente, a avaliação e avaliação de utilidade social. Vamos ter o que é isso, como é que faz isso, as metodologias de avaliação, algumas experiências, tá? Porque é uma forma de fugir da ideia de avaliação de impacto, para quem não sabe ainda, não está muito familiarizado com o termo. Você avalia o resultado de uma forma mais qualitativa, são propostas mais qualitativas, mais adequadas a pequenas organizações da economia solidária, tá? Do que aquelas avaliações de impacto pesadas que são totalmente inadequadas ao campo da economia solidária, dos pequenos empreendimentos, né? Então, só para deixar aí vocês com vontade de assistir aí para a próxima, nosso próximo seminário. Eu já vou passar, então, a palavra, eu não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada, eu vou passar a palavra para o professor Laércio, para ele fazer a apresentação dele, e depois a gente debate de novo e encerra meio-dia, tá bom? Podem voltar depois perguntas para mim, não tem muita regra, não. A gente estamos aqui junto para debater, tá? Podem colocar também por escrito aqui, enfim. Professor Laércio, você quer compartilhar? Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos, todes. Eu vou ficar... Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sinara aí. Eu vou ficar um pouco aí sem ver a tela, sem ver vocês, né, por conta da apresentação. Enfim, então, eu sou o Laércio, né, algumas pessoas aqui já me conhecem pelo núcleo, né, e, enfim, de outras redes também. E a minha fala é a partir de uma pesquisa, um trabalho, um artigo que a gente fez, apresentamos até no INAPEGS esse ano, no encontro de pesquisadores de gestão social, mas esse texto é fruto de uma experiência, então foi um relato de experiência, né, foi publicado na forma de relato de experiência, a partir da minha vivência na tese, e aí a Ariadne, ela entra como autora também, porque essa vivência, a gente sabe, né, a vivência da produção da tese é uma vivência também compartilhada com nossa orientador, então a Ariadne participou muito, inclusive apoiando as iniciativas que a gente propôs ao longo do trabalho, em termos de atividades para além da pesquisa que foi desenvolvida para fins da tese, né? Então, a gente chamou isso, né, esse trabalho de uma pesquisa com extensão, e ela vai um pouco na linha do que a própria Diana falou, né? Eu posso dizer que, assim, que o engajamento, nesse caso aí, veio com as organizações, com o campo, né? Ele veio antes da pesquisa, né? Antes de eu pensar em fazer doutorado, né? Eu conheci as organizações, vou falar mais um pouco à frente sobre isso. Então, eu posso dizer assim que já houve um engajamento inicial, muito embora a partir também das minhas experiências anteriores, das minhas atuações anteriores como docente, mas antes mesmo de pensar numa tese a respeito desse lugar, né, a gente já tinha contato com as organizações. Enfim, então, a autoria desse texto é minha e de Ariadne, porque foi uma construção a partir da nossa experiência de construção dessa pesquisa da tese, né? Eu faço parte da Faculdade de Ciências Contábeis, aqui da UFLA, também do NOUS, né? E aí, enfim, mais adiante eu volto a falar sobre essa participação lá na Faculdade de Ciências Contábeis.
o meu engajamento, digamos assim, com as organizações, ou com o tipo de organização que eu trabalhei durante a tese, vem, inclusive, a partir de uma organização que eu faço parte na minha cidade, né, na Associação Copioba, né? Então, eu conheço esse tipo de organização por fazer parte de uma e por acreditar nesse tipo de organização como um movimento importante, né, para a transformação social, né? Então, as organizações que eu estudei são organizações da sociedade civil, né? Então, organizações, associações, cooperativas, e eu já conhecia esse tipo de organização a partir da minha vivência com uma associação lá na minha cidade, né? Então, mais ou menos aí há uns 20 anos que eu faço parte dessa associação Copioba. Minha cidade é São Felipe, né? Aqui no interior da Bahia. Enfim, então tem a Associação Copioba, vieram então essas organizações do Baixo Sul, né, que é uma região aqui também do Recôncavo da Bahia, inclusive uma região que, embora perto, não é a mesma região lá de São Felipe, né, é um território um pouco depois do meu território. E aí eu tive um envolvimento acadêmico com essas organizações a partir dessa minha atuação como docente lá da Faculdade de Ciências Contábeis. Essas organizações procuraram a Faculdade de Ciências Contábeis para a gente desenvolver atividades lá, enfim. E aí tem também esse meu envolvimento com esse processo de gestão social, de forma muito breve aí que eu vou, enfim, né, uma gestão, uma perspectiva que considera que a sociedade é muito importante no processo de gestão, né? Seja na gestão pública, seja na gestão das organizações privadas, né? E aí a gente vai falar, por exemplo, a importância dos sindicatos, né? Como um ator de regulação das empresas, né? Com fins lucrativos, ou mesmo de organizações da sociedade civil, de associações, cooperativas, de conselhos municipais, enfim, né? Então, tem essa questão que me faz também acreditar na causa e me engajar, né, de me envolver com a causa das organizações as quais eu fui depois trabalhar na pesquisa, né? Enfim, e aí, como eu conheci essas organizações antes, quando eu ingresso no doutorado, apresento um projeto de pesquisa no doutorado, eu mantive contato, continuei mantendo contato com as organizações e me preocupava, poxa, eu vou usar essas organizações, eu sou contador, né? Pensei a mente do contador bem utilitarista mesmo, né? Bem, enfim, né? Quadrada, né? Então eu dizia, poxa, eu tenho que entregar a devolutiva, eu tenho que, né? Inclusive, ainda com aquele pensamento de que, antigo, né? Eu digo, eu ainda cercado por aquele pensamento de que eu que vou levar o conhecimento, né? Então eu tenho que levar o conhecimento. Era esse o pensamento que eu tinha naquela época, lá em 2016, quando ingressava no doutorado, né? Então, desde aquele início eu dizia, poxa, eu não posso usar essas organizações para fazer a minha pesquisa de tese sem deixar algo para essas organizações. E aí esse algo eu dizia, não, a Ariadna até falou há pouco, né? Entregar a pesquisa, né, por si só, não é deixar algo, né? Isso me inquietava bastante, né? Então, eu preciso, ao longo do processo, eu sou contador, eu tenho experiência com contabilidade, eu posso levar algo mais do que a minha pesquisa, né, para essas organizações. Enfim, e aí veio a tese tem esse título aí, né, Útil para quê? E o campo, ele foi também modificando a minha própria perspectiva de como construir a pesquisa da tese, né? Então, de algum modo, a minha pesquisa, ela é participativa, eu estava dizendo, o meu engajamento, ele vem antes da pesquisa, mas a minha pesquisa, ela acaba sendo uma pesquisa também, de certa forma, engajada, inclusive pela essa característica que a própria Ariadne trouxe aí, né, de preocupação com o interesse do campo, com não ser algo que só servisse a mim, mas algo que servisse, que tivesse sentido para o campo, né,
E aí houve um movimento ao longo do processo de construção da tese que eu acho que foi bem importante, inclusive para aumentar a capacidade, a qualificação dessa pesquisa, né? Enfim, então esse é o contexto, né? O que é que me aquietou um pouco dessa preocupação, né? De dizer, poxa, eu vou sugar do campo e eu não vou deixar nada ao campo, né? O texto, ele fala assim, o título do texto, né? Ele fala uma experiência baseada na dádiva, né? Então, conhecimento um pouco a respeito dessa teoria da dádiva, ele me fez um pouco me aquietar, dizer assim, poxa, não, eu não tô usando só dessas organizações, essa relação não é uma relação apenas utilitarista, né? E baseado nessa perspectiva da dádiva, eu disse, não, eu vou usar, eu vou receber conhecimento, conteúdo, documentos, experiências, né? Desse lugar, desse campo, mas eu também vou entregar, né? E é isso foi dando mais conforto para fazer essa sugar, né, do campo, entendendo também que eu posso, como agente envolvido com este campo, também gerar trocas, né? Então, nessa ideia aí de dar, receber, retribuir, né? E aí também um texto da própria Alba Zaloar, né, que é antropóloga, um dos textos que eu li, né? Então eu posso fazer essa ressalva também, eu não tenho muito pouca experiência ou nenhuma experiência com o termo pesquisa engajada ou com a antropologia engajada, eu não sou da área, eu sou da contabilidade, então eu sou mais distante ainda da área do que eu acho que a maioria do público aqui, né? Mas um texto da Alba Zaloar me fez também ter, digamos assim, mais tranquilidade nesse processo de ir a campo e extrair do campo, entendendo que isso faz parte desse processo de troca, né? Então, ela diz que esse pesquisador, ele se engaja, né, no circuito de trocas que não se limita a mensagens, conversas, enfim, a coleta, né, entre aspas, aí, de dados apenas, mas são trocas simbólicas, processos, e eu acho que o nosso texto, a nossa experiência, ele vai mostrar isso, as muitas trocas que existiram ao longo desse percurso de construção da pesquisa, né? Então, aí está uma das imagens, né, do campo. Para ir a campo, eu fui, sei lá, umas 10, 15 vezes, né? Algumas das vezes, inclusive, para não fazer pesquisa, né? Algumas das vezes só para fazer algumas das atividades de extensão que a gente relata aí. E para vocês terem ideia, eu rodava em torno de 600, 700 quilômetros nesse percurso, né? Saía de Salvador de carro, né? E aí fazia um trajeto que mais adiante tem um mapa, né? Então, esse é o território chamado aqui de Baixo Sul da Bahia, né? E percebam que as organizações, elas trabalhadas, elas estão dispersas aí em vários municípios. E aí, nas minhas idas, normalmente eu fazia um percurso, né? A gente tem aí, ligando essas cidades, duas rodovias importantes aqui da Bahia, né? Uma rodovia BR-101, né? Que é uma rodovia importante do Brasil, né? Então, e um trecho é a BR-101 e o outro lado é a BR, uma BA, né? A BA 001, né? Que liga, por exemplo, Salvador ao sul da Bahia, né? Enfim, então eu fazia esse percurso aí para visitar essas organizações. Teve vezes de eu ir um dia de manhã e voltar de noite, indo apenas numa organização aí, uma dessas cidades, só para fazer uma atividade de extensão. Enfim, então eu vou relatar um pouco desse percurso, passando aí, vocês vão ver nesse quadro, né, que eu qualifico as experiências, então a gente tem a descrição das atividades, quando ela aconteceu e o tipo de atividade que ocorreu, né, bem como participantes e o ambiente onde a atividade foi exercida, né. Então, a primeira atividade foi aquela que foi demandada pelas organizações lá em 2015, quando eu estava, ou através da Faculdade de Ciências Contábeis, né? Então, as organizações nos procuraram e nós eles queriam, né, que nós entregássemos o nosso conteúdo
a nossa experiência, né, com contabilidade, com prestação de contas, né, para essas organizações, como se fosse um trabalho de consultoria. Na época, eles não tinham recurso para pagar esse trabalho, né, e a universidade, a gente sabe, né, também tem restrições de recursos. Então, o que nós fizemos foi submeter um projeto de pesquisa na época ao CNPq, e com o compromisso de, caso esse projeto de pesquisa fosse aprovado, nós faríamos esse trabalho lá de diagnóstico, de avaliação e de relato, isso numa perspectiva muito da contabilidade. E digamos aí que foi o primeiro movimento pensando na perspectiva da dádiva aí, né, o primeiro movimento em que eu, né, como docente, dei, né, então o movimento de dar a essas organizações, embora isso não é estanque, né, a gente dá, recebe, retribui ao mesmo tempo, né, mas foi a minha primeira ida lá, conhecendo essas organizações e entregando, de algum modo, um diagnóstico a respeito daquilo que nós enxergávamos lá em termos de contabilidade, né. Depois da conclusão desse projeto, uma perspectiva também de tentar contribuir, e a partir das experiências que foram relatadas lá, das dificuldades, dos desafios, nós fizemos uma proposta de curso de especialização focado nas organizações da sociedade civil, cooperativas, associações que lá existiam, e de forma que, para que fosse mais viável ainda para essas organizações participar desse curso de especialização, né, desse processo de qualificação, nós propusemos que esse curso fosse EAD, né, justamente pensando no atendimento de uma demanda da melhor forma possível para essas organizações. Está em amarelo porque a gente fez a proposta, né, modelou da melhor forma para atender as organizações, mas acabou não ocorrendo, né. Existia, né, como curso de especialização, a demanda por remuneração de docentes, enfim, os custos que a especialização demanda, e aí, na época, faltou investidor, eu cheguei até ir com a região lá, conversar com o secretário de educação de um dos municípios, né, que se interessou em financiar o projeto, mas acabou não ocorrendo. Depois disso veio o meu projeto de pesquisa, né, já em 2016, aí eu estou colocando entre 2016 e 2020, as pesquisas que foram geradas no contexto da produção da tese, né. Aí eu falei um pouco que teve uma mudança, a tese partia muito da perspectiva, digamos, de que nós éramos detentores do conhecimento, e que íamos propor a metodologia de avaliação que ia ser aplicada lá naquelas organizações. E aí, nesse processo de amadurecimento e de mudança de perspectiva do projeto e meu, né, enquanto pesquisador, a gente passou por uma perspectiva e mudou a perspectiva da tese no sentido de entender que aquelas organizações que deveriam dizer, indicar como deveria ser o processo de avaliação da utilidade social delas, né? Então, o projeto de pesquisa mudou para considerar a experiência, o conhecimento, as práticas de avaliação que lá já existiam, né? Então, a gente tinha uma ideia inicial, por exemplo, de construir uma metodologia de pesquisa e submeter a especialistas da academia, praticantes, tal. E isso morreu, né? Na verdade, a gente disse, não, a gente tem que ir para campo, conhecer as experiências que lá existem, e aí, um pouco dialogando com o que Diana fez, né, os instrumentos de avaliação que eles adotavam, vários, né, desconectados algumas vezes, né, mas a gente trouxe tudo isso, né, essas experiências, essa construção para nossa proposta de metodologia, de modo que a gente, inclusive, chama que a metodologia proposta, ela foi co-construída, né, construída junto com as organizações. Enfim, aí tem a construção toda que foi feita na minha pesquisa de tese, né? Mas teve outras experiências ao longo desse tempo. Então, em 2018, por exemplo, nós fizemos lá, algumas das organizações existentes lá, eram escolas de ensino médio, né? Associações que trabalhavam atuam como escola de ensino médio. E aí identificamos, por exemplo, a necessidade de um curso sobre gestão de propriedade rural. Eu busquei um amigo meu, que era da UFS na época, e aí fomos lá, fizemos um curso de
gestão da propriedade rural para esses estudantes de ensino médio dessa escola. Ele ficou com uma turma lá na escola em Nilo Peçanha, e lá, em outra escola, então eu deixei ele em Nilo Peçanha e segui para Igrapiúna, que é uma cidade mais ou menos perto, para fazer o curso, o mesmo curso, mas com outra turma da outra escola lá da rede de organizações existentes, né? Então, a gente fez isso como atividade de extensão, que gerou certificado para esses estudantes lá do ensino médio, né? Enfim, né? Em 2019, voltamos agora para um outro curso, de prestação de contas em organizações da sociedade civil. Isso foi feito no Centro de Economia Solidária, que a gente tem aqui na Bahia, né, o CESOL, para organizações de lá, várias organizações, associações, cooperativas, né, isso em 2019. Também em 2019, a gente fizemos um outro evento como esse, também falando sobre prestação de contas, trabalhando com o marco regulatório, né, o MIROSC, já em outra instituição, essa instituição em Presidente Tancredo Neves, também voltado para organizações da sociedade. Em 2020, nós tivemos o pessoal local, a comunidade, aquelas experiências eram também importantes e elas também eram capazes de produzir conhecimento, né? E aí, no evento aqui, nós tivemos também um seminário sobre avaliação dentro de duas disciplinas ofertadas no curso de Ciências Contábeis, voltados para organizações da sociedade civil. Então, um palestrante lá da comunidade de uma das cooperativas, de uma das associações e cooperativas, ele ministrou aula para discentes da graduação aqui de Ciências Contábeis, né, fez uma participação para falar da experiência dele com avaliação, dos processos de prestação de contas, né, então foram dois seminários, um em uma das turmas, outro em outra turma, trabalhando com avaliação, trazendo o conhecimento do campo, né, a experiência do campo para a universidade. Em 2021, nós tivemos um outro curso de extensão sobre prestação de contas, na Câmara de Vereadores de Nilo Peçanha, voltado também para organizações da sociedade civil. Em 2021, uma mesa sobre avaliação, participamos na época, foi dentro do Congresso Virtual da UFBA, fui eu, a Ariadne, a Ludmila, que é do bolso também, e tem um cargo, agora não sei se o nome era líder de organização lá, de uma das organizações lá do Baixo Sul, que desenvolveram uma metodologia de avaliação específica lá, adaptaram lá para a organização. Então, a gente fez uma mesa sobre avaliação no Congresso UFBA, e uma das representantes das organizações participou também, trabalhando com falando das experiências e tal, né? E aí, em 2022, mantendo o compromisso, a minha pesquisa concluiu em 2020, né? A minha defesa de tese foi em 2020, mas eu mantive, né, esse contato, né, mantenho contato até hoje com essas organizações. E em 2022, nós tentamos submeter o projeto de avaliação em uma das organizações lá, a partir daquela metodologia que nós tínhamos co-construído, né, durante o processo da tese, mas aí também está em amarelo, porque nós não conseguimos, né. Enfim, mas esse foi o último contato, né, a partir dessa experiência, que começou lá em 2015, né. Eu não levei, então, 7 anos para concluir a minha tese, né, a minha tese concluiu entre 2016 e 2020, mas o contato, a experiência de produção de conhecimento, de ensino, de pesquisa, de extensão, com esse campo, né, ele percorreu, né, começou em 2015 e foi até 2022, né. E aí tem algumas fotos dessa experiência, né, dessas experiência completa aí. Então, por exemplo, aqui na foto da direita, com 2 jovens aí, eu estou em um momento de coleta de dados na pesquisa, né? Mas na esquerda, eu estou em um dos cursos nessa mesma cidade, e um outro momento que eu fui apenas para uma oficina em uma daqueles cursos de extensão, né? Eu estou aqui abaixadinho aí do lado direito. Aqui à direita está em uma das organizações também, um processo de coleta de dados da pesquisa, né, em Birapitanga.
Aí à direita, ao meu lado, está a Bruna, né, que é uma das pessoas que participaram do seminário. Aí está a Bruna, que foi o seminário que eu falei no Congresso Virtual da UFBA. Então, a Bruna também foi uma das palestrantes, né? Aí outra, essa foto é uma da oficina, um do curso, na verdade, de extensão. Esses são os estudantes de ensino médio de uma das turmas que a gente ministrou lá, foi o Juliano, o professor lá da UFS, que assumiu essa turma. Aí tá outra turma lá de Igrapiúna, né, que foi, essa foto não foi feita por mim, né, as outras foram, eu retirei da internet, acabei não fazendo o registro da turma na época. E aí tá um outro momento de coleta de dados. Essa pessoa do meio, ela faz parte de uma associação que envolve projetos, associações aqui de economia, de agricultura familiar, né? Por acaso, no dia da coleta de dados, ela estava, na coleta de dados da pesquisa, ela estava, participou, até ouviu, mas, enfim. Mas o contato com ela lá, depois ela me convidou para participar de outros 2 cursos, inclusive aquele curso do CESOL, lá em Valença. Então, através da associação, que ela estava lá, por essa perspectiva essa preocupação de dar retorno, de ter uma preocupação com o campo, para além da minha pesquisa, né? Então, me fez ter esse compromisso de estar lá, de participar, né, sem remuneração, para além daquela que eu, como docente, já tenho, né? E é isso. Né? Eu encerro aí com a frase de um amigo lá de São Felipe, né? Em um dos eventos que eu tive com ele trouxe essa frase, né? Quem dera encontrar quem dê um copo d'água quando estiver cansado do caminho, né? Eu uso sempre essa frase porque o meu processo de pesquisa foi, né, bem isso. Eu encontrei pessoas no campo que sempre, quando eu precisei, né, estendeu esse copo d'água, né? O que fez, eu acho que eu evolui bastante, aprendi muito, inclusive no processo da minha pesquisa, que ganhou um outro nível, assim, em termos da qualidade da proposta, né? Porque eu saí de uma pesquisa, digamos, top-down, né? A academia levando o conhecimento para uma perspectiva em que eu aprendi muito mais do que eu entreguei, posso dizer bem assim, né? Então, obrigado, gente. Estou à disposição aí de vocês. Obrigada, Laércio. Eu queria fazer um pequeno comentário, ninguém levantou a mãozinha ainda. Eu me lembro que Laércio foi o meu primeiro orientando de doutorado, né? Isso já diz um pouco sobre a minha idade. E a gente começou, eu me lembro, o fato dele ser, né, ser professor de contabilidade, eu pensei que ele ia construir indicadores. E a pesquisa tomou um rumo completamente diferente, né? Como ele relatou aí para vocês. Então, foi legal, né? A gente começou falando um pouco sobre um pouco de reflexões teóricas e a gente entrou para um exemplo, né? Não foi assim muito combinado, digamos assim, planejado essa nossa apresentação, mas a gente sabia que ia dar, que ia ser legal, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, Angélica. Bom dia, professora Ariadne, bom dia, professor Laércio. Estou com um probleminha aqui na câmera, não consigo abrir. Mas eu gostaria de agradecer, professor, por sua contribuição, dizer que eu li a sua tese e que a todo momento eu percebi exatamente essa reflexão, né, do ponto de vista de contribuir, não apenas ser uma abordagem utilitarista. Então, eu percebia nas suas colocações que a intenção, né, da proposta era exatamente trazer essa contribuição para o projeto. E como observação, eu coloquei aqui, conforme a professora Ariadne falou, né, que a pesquisa ela obedece a alguns protocolos. E aí eu queria que você trouxesse assim, uma opinião, né, a partir dessa sua experiência, de que forma, né, a gente pode estar inserido no campo de pesquisa, né, do âmbito, no caso, da utilidade social, de forma que a gente consiga elaborar até mesmo um próprio documento, né, que podia ser chamado até mesmo de um termo, né, de um TCLE, por exemplo,
mas que esse termo ele se distanciasse, no caso, de uma escrita do sentido exploratório, assim, ou utilitarista mesmo. Não sei se o senhor está me entendendo. No caso do cuidado mesmo com as palavras e de como a gente pode explorar isso, porque eu entendo que a pesquisa em si, ela começa a partir do momento desse primeiro contato, né, de abordagem com o objeto de pesquisa e de como a gente vai conduzi-la, né? E para até mesmo trazer validade ao nosso rigor científico no âmbito mesmo da pesquisa, de que forma assim você sugeriria que nós pudéssemos, né, trazer essa abordagem, esse convite ao nosso objeto de pesquisa quanto a essa contribuição no campo da utilidade social? Obrigado, Angélica, pela fala. Obrigado também às pessoas aí do chat, comentários aí. Enfim, essas coisas nos animam, né, para seguir trilhando esse caminho que a gente pensa que é o correto, né, como, enfim, docente, cidadão, né, que usa inclusive dessa estrutura pública aqui para o nosso interesse também, né, mas que seja também sempre um interesse coletivo, né. Assim, a pesquisa, Angélica, ela começou numa perspectiva muito tradicional, né? Então, assim, a gente tem aqui no doutorado duas disciplinas, né? Uma disciplina de métodos quantitativos, uma disciplina de métodos qualitativos, além de outras disciplinas também. E aí eu tive algo positivo, né? Quando eu entrei com o projeto, a Ariadne, nas primeiras reuniões, ela me falou do conceito de utilidade social, né? Isso foi muito bom, assim, porque o meu projeto, ele inicialmente, ele pensava só na perspectiva política, né? Na avaliação apenas na perspectiva da dimensão política, e aí quando ela trouxe esse conceito de utilidade social, o que nós fizemos em relação ao projeto foi ampliar, né? Então, assim, o projeto ele era bem tradicional e o que nós fizemos foi ampliar. Então, e nessa ideia a Ariadne lembrou bem, né, de pensar em indicadores e tal. Então, assim, eu tive a felicidade de, desde o início do curso, eu ter sempre o projeto já definido, o meu objeto bem definido. Então, tudo que eu fui fazendo ao longo do curso, das disciplinas, de métodos, inclusive, foi pensando já no projeto que eu tinha. Então, não precisei mudar do projeto por meio do caminho, como por vezes ocorre. Então, assim, quando chegou na minha qualificação, eu tinha a estrutura da pesquisa que era qualitativa, muito bem construída por conta da disciplina de métodos qualitativos, né? Então, eu tinha digamos assim, um roteiro, né? Já prevendo lá o tempo de consentimento, como é que iam ser feitos os instrumentos para entrevista, que eu ia gravar. Então, a pesquisa, ela é muito delimitada, assim, muito bem estruturada em termos de protocolo, por conta desse processo meio que tradicional que ela surge, né? Aí, quando eu fui a campo, e aí quando você fala mesmo, por exemplo, do termo, eu penso que uma alternativa que a gente precisa entender quando a gente muda, né, essa nossa ótica de dizer, olha, o campo é quem constrói com a gente, talvez os termos, eles precisam já deixar isso evidente também, né? Então, em vez de a gente pedir para para que a pessoa lá disponibilize, né, nos conceda a utilização do dado, talvez a gente caiba colocar um parágrafo aí que a pessoa está autorizando também que esse conhecimento que ela tem seja, né, enfim, né, utilizado, enfim, eu estou pensando já pensando no termo lá, né, cabe autorizar. Então, a gente não está chegando lá e sugando ou extraindo contato e é a gente que está produzindo conhecimento. As pessoas também têm que concederem que esse conhecimento dela, esse nome dela, esse lugar dela, também seja autorizado o uso como autor desse conhecimento, né? E não só como fornecedor de dados, né? Então, enfim, talvez um ajuste dos nossos próximos termos aí nesse sentido, né? Pronto. Aí,
outra felicidade que eu tive, né, que poderia ser um grande problema, é que quando eu cheguei no campo, e aí o Adélcio, né, foi uma pessoa que estava pesquisando sobre avaliação também, e ele foi muito solícito, né, ele era um gestor de uma das organizações, e ele disse, lá, eu estou também pesquisando sobre avaliação, tal, e em nenhum momento ele criou barreiras, dificuldades, não, foi sempre muito solícito. E, em dado momento, a fundação, né, que era mantenedora do projeto, um projeto grande lá que existia, né, que abarcava essas organizações, ela contratou uma avaliação. E aí, por que eu digo que isso poderia ser ruim, mas foi bom para mim? Porque eles eu estava em campo, né, começando o meu processo de construir uma metodologia de avaliação, e a ideia depois era aplicar essa metodologia. A organização foi na frente lá e contratou alguém que ia fazer a avaliação. Aí eu pensei, eu tenho dois caminhos, eu acho que, não sei se a Ariadne lembra disso, né? Eu falei, professor, tem essa situação. Ou eles vão fazer uma pesquisa que vai atender, né, uma avaliação que atende, e aí eu vou ter que pensar em outro projeto de pesquisa, ou eles vão nos dar mais elementos ainda para mostrar a importância do nosso trabalho, tá? E foi o que ocorreu, a segunda hipótese, né? Então, eles fizeram, essa empresa que foi contratada fez uma avaliação muito top-down, entrevistou as pessoas, ouviu pessoas, tal, mas não considerou as práticas de avaliação que já existiam. Específico lá para é, é, como que a Diana Ele perdeu a conexão, principalmente aí, né, pessoal? A nossa internet está bem fraquinha aqui, viu? Então, ele vai para o transporte e ele apareceu aqui. Pois é, daqui a pouco eu vou aceitar, mas só para não demorar muito também na minha fala. Então é isso, eu tentei trazer todos esses elementos, né, tudo que eu aprendi no campo e extraí do campo, e as falas, as experiências, aquilo que deu certo, que não deu certo, aqueles instrumentos que eles pensaram. Inclusive, por exemplo, tem que ir a campo fazer eles têm um processo lá, que o jovem daquelas instituições de ensino, quando eles começam a formação deles lá no primeiro ano do ensino médio, eles vão para campo e mapeiam quais são as dificuldades daquele lugar, né, daquela comunidade. Aí eu disse assim, uma dificuldade que o pessoal aponta quando vai fazer pesquisa é ir a campo fazer coleta de dados. Então, se você pensa na metodologia de avaliação, considerando que já existe esse movimento do jovem ir, né, a campo, ele vai fazer esse movimento, essa aplicação, essa coleta, já nesse movimento natural que já faz parte da rotina da organização. Então, a organização não precisa contratar ninguém, aplicador, né, investir recursos, criar uma outra rotina para fazer essa aplicação, entre aspas, da metodologia. Né? Então, a pesquisa, você visto isso, ela foi propondo isso. A gente tem que a metodologia é aquilo que já existe na experiência da organização. Então, desculpa se eu falei mais, e desculpa também se eu não respondi. Não, eu vou pegar. Coordenador. Alguém mais? Ana está indicando que travou, mas você conseguiu, depois que eu recapitulei um pouco? Ana Vitória. Eu fiquei meio sem noção do que eu perdi, mas se você recapitulou a partir desse momento do não considerou a prática da empresa que chegou
e fez top-down processo. Então, se foi a partir daí, se rolou. Então, eu já vinha, né, conversando, entrevistando, visitando lá, e eu esperei a organização concluir o processo, né, e depois que saíram os resultados, eles divulgaram o relatório de avaliação de impacto, né, da pesquisa lá que eles fizeram, e, inclusive, eu olhei os instrumentos que eles fizeram, olhei alguns indicadores que eles consideraram, a gente incorporou, então a gente saiu pegando, por exemplo, todos os instrumentos que a organização já tinha, e a gente considerou que esse relatório que eles fizeram era também um instrumento, né, porque a organização contratou, e aí foi mapeando, ó, quais indicadores que as organizações entendem que são importantes. Por exemplo, esse que eu falei que uma organização criou, ele chama de barômetro da sustentabilidade. Então, eu fui lá e olhei no barômetro, que eles entendiam que era um instrumento válido, quais são os indicadores que eles utilizaram. Uma outra organização lá, eles tinham um questionário, eles trabalhavam com jovens também, então eles tinham um questionário que avaliava, por exemplo, o grau de pertencimento, né, essa questão da autonomia do jovem. Então, eu fui lá pegando também desse instrumento deles, indicadores, né, variáveis, né, dimensões que eram importantes considerar. Né. Enfim, então, uma das entrevistadas, por exemplo, relatou, poxa, quando aquela organização veio fazer a avaliação, nós tivemos que parar as nossas rotinas, que já eram difíceis, né, assim, as rotinas que a gente já tem, por exemplo, de acompanhar o estudante, né, de dar aula, então a organização teve que parar a sua rotina para atender quem estava fazendo a avaliação, né, quando a gente entendeu que esse processo de avaliação ele precisa ser diluído, incorporado, inclusive para que a avaliação faça parte da cultura organizacional, né? E quando você... Agora, para quem vende avaliação, é muito bom, né? Porque você vai lá, faz o contrato, chega lá para todo mundo, acaba com o que for, né? E diz, não, eu que tenho conhecimento, eu que vou avaliar e para ter o resultado. E aí acaba existindo, a gente escreveu um trabalho também sobre as místicas, né, sobre a avaliação, né, os mitos sobre a avaliação, e aí um dos mitos que a gente tentou desmistificar, né, é que a avaliação é cara. A avaliação envolve investimento de recurso, né, mas ela se torna mais cara ainda quando a avaliação vem de uma perspectiva de dizer assim, a pessoa não vai desconsiderar tudo o que eu faço, né, então ela fica mais cara ainda, e às vezes é bom que fique mais cara ainda para quem, né, vendeu ganhar mais dinheiro, né. Obrigada. Meu Deus. Eu acho que dá para tirar o fone agora. Mais alguém? Professora, fica aí, eu vou pegar minha cadeira. E aí, pessoal, mais alguma questão? Diana, nas iniciativas de recursão, os indicadores são permanentes? Eu entendo que não, viu, Diana? Eu acho que a proposta, eu acho que você acompanha um pouco também das discussões sobre utilidade social. O Ariadne fez uma fala também lá no início, a gente conversando, poxa, será que a gente vai chegar lá e encontrar organizações lá tinha, por exemplo, uma organização que trabalha na área ambiental. Então, é natural que uma organização que trabalha na área ambiental, a Bruna trabalha lá, ela vai ter, e o campo também, a própria Bruna dizia isso, lá eu não posso chegar lá a gente tem 10 projetos aqui, a gente presta 10 tipos de serviços assim, para os empreendedores. Um empreendedor que recebeu 10 serviços, 10 desses serviços, ele vai ter um nível de utilidade social ou de desenvolvimento diferente daquele que só acessou um dos serviços que a gente presta. Então, assim, primeiro aqui, os níveis de utilidade social, eles são diferentes, em dimensões diferentes,
né? E isso não é ruim, né? Cada empreendimento ele vai evoluindo conforme a sua experiência, a sua dinâmica, né? As suas vivências. E aí, portanto, eu acho que a gente não pode dizer assim, os indicadores eles não podem ser permanentes, eles precisam. E as metodologias, né? Então, assim, a gente, logicamente que a gente fica buscando padrões, inclusive para ganhar escala, né? Porque, tipo, cada processo de avaliação começar do zero, a ideia da reinventar a roda, né? Então, a gente tem que aprender com as experiências já existentes, né? Mas a gente também tem que considerar aquilo que já existe no processo, na organização, né? Então, eu entendo que não são permanentes, nem devem ser permanentes, né? Eles precisam ser ajustados, modificados, né? Assim, existem alguns né, que você pode, eles podem ter, tipo assim, uma vida útil mais prolongada, né? Por exemplo, um indicador mais quantitativo de renda, né? Que é definido por uma matemática, né, simples e tal, pode ser usado na mesma organização inúmeras vezes. E em outras com a mesma proposta, né? Também pode ser o mesmo indicador. Mas todo o processo de avaliação tem que revisar tudo, né? É porque a gente renda nem é necessariamente um objetivo a ser alcançado por determinadas organizações da economia solidária, né? Então, uma organização voltada para o campo da cultura, por exemplo, aumento da renda pode até ser um indicador da influência dela na comunidade, mas não necessariamente aquilo que vai dar a ela uma utilidade social maior. Ele está ali porque a gente sempre trabalha com a questão multidimensional, mas não necessariamente aquilo ali é o foco, né? A metodologia que a Angélica está tentando aplicar na organização que ela inclusive é voluntária e trabalha, é uma metodologia baseada naquilo que eu falei na França. O primeiro passo é definir, a própria organização definir qual é a utilidade social dela. Deixar muito claro, né? Então, para eu avaliar, eu preciso saber o que eu vou avaliar. Então, como é que você se vê? Qual é o seu maior valor, né? Ou o seu conjunto de valores na sociedade? Então, é interessante a gente pensar em indicadores sempre dentro de metodologias de avaliação, né? O passo a passo. Qual é a primeira fase, segunda fase? E que no caso do Laerson, essa fase só se definiu no final, porque ele foi, como ele explicou para a Angélica, tinha lá a estrutura, o corpo, ele foi cheio de, entre aspas, ferramentas, né? Entrevista, protocolo, como que é o grupo focal, como que é isso. E ele vai com esse arcabouço, chega lá e ele vai adequando. Então eu vou escolher as pessoas entrevistadas, vou fazer um grupo focal, isso aqui é mais interessante para isso, mas o que eles têm? Então, o projeto foi ganhando, foi ganhando enchimento ao longo do processo. Ele só pode contar como foi a metodologia dele depois que ele acabou, porque o processo estava sempre em transformação, né? Que aí, inclusive, a ideia de co-construção foi no meio também, né? Sim. Numa das idas a campo, assim, essa questão dos resultados, né, como eles são variados, né? Eu lembrei agora de uma entrevista que eu fiz com um jovem de uma das casas, né, que a gente buscou também pegar a perspectiva do beneficiário, entre aspas, né? Então, eu entrevistei também jovens que eram atendidos pelas casas, pelos empreendimentos, entrevistei cooperados, né? E aí um dos jovens disse assim, eu era uma vergonha lá na minha comunidade, hoje eu sou referência, assim, né? Depois do projeto, tal. Na experiência do Banco Comunitário, desse projeto que a Ariadne coordena, eu faço parte também, uma das entrevistadas, né, ela disse assim, a gente empresta dinheiro às vezes porque a mulher está precisando comprar uma passagem para viajar, para mudar de cidade, porque está sofrendo violência doméstica. Né? Então, assim, qual banco que vai emprestar o dinheiro para uma pessoa que vai embora e você não tem, né, garantias, né, inclusive um banco comunitário na perspectiva de atuação local, né? Então, assim, a pessoa vai embora, mas tem que resolver a vida dela, né, e sair da situação de violência doméstica, independente se o banco vai receber ou não esse pagamento, né? Enfim, então,
os indicadores, eles... Agora tem indicadores que são clássicos, né? Como o de renda, que você citou, né? Então, eu acho que é melhor pensar em dimensões, né? As dimensões, eu acho, as dimensões ambientais, culturais, né? Política, econômica, e os indicadores variando aí, logicamente, tendo alguns que são acesso a serviços, né? Educação, mais comuns, assim. Comentário da Érica ali. Érica está comentando que a pesquisa dela vem passando por muitas mudanças metodológicas por demandas do campo. Que bom que você está percebendo, porque tem gente que não percebe, que bota na cabeça que vai fazer uma coisa, né, porque gostou mais do método A ou do método B, e quando chega na hora não consegue, porque o campo, né, principalmente se for qualitativo, ele vai indicar, as pessoas estão sempre em movimento, né, nossos fenômenos são pessoas, né, então é importante você estar, né, por isso que as disciplinas de metodologia qualitativas, eu falo mais, assim, eu sou mais dessa área, né, é importante, por mais que a gente não saiba profundamente sobre cada uma das possibilidades metodológicas, né, estratégias metodológicas, a gente sabendo o que cada uma pode oferecer em termos de técnica e de vantagens e desvantagens e tudo mais, a gente consegue tomar decisões interessantes ao longo das mudanças, que são muito comuns, né? Então, o Laércio teve a prova, né? E teve, no caso dele, não só uma questão metodológica, mas uma questão ideológica também, né? Que ele foi mudando foi deixando, né? Não posso dizer, se envolver, né? Com os atores, mais do que ele já era envolvido. E aí tem a questão do engajamento, né? Mas independente de ser precisa engajado ou não, a questão da mudança metodológica tem que ser isso que nos torna pesquisadores, né? É se a gente poder articular métodos, abordagens, técnicas, né? De forma mais adequada e que responda aos nossos objetivos de pesquisa, né? Eu fiz até uma anotação quando você estava falando, aliás, na questão dessa preocupação da pesquisa de natureza engajada, né, usando esse termo, no compromisso com o campo, né, mais do que com a pesquisa, mas que o campo, né, seja importante, assim. E na pesquisa dessa que você apresentou sobre os bancos comunitários, eu não sei se você já, né, pensou nisso como exemplo, mas a gente tinha lá uma ideia, né, de fazer um levantamento, né, dos bancos, aplicando questionário. Isso foi feito ao longo de um ano, aí um trabalho bem árduo, né, com muita dedicação sua, de Laís, né, enfim, da equipe de pessoas. Então, mas quando chegou no final agora, em tese, do ponto de vista metodológico, né, assim, do que estava planejado lá e proposto, inclusive, ao CNPq, né, então a gente ia chegar agora, ó, dentro desse que nós conseguimos aplicar, a gente vai agora selecionar uma quantidade de casos e vai fazer um estudo mais profundo, com entrevista, tal. Mas o campo, né, não sei se você já pensou nisso, o campo disse para a gente, olha, isso aqui que vocês estão, né, de repente não representa a realidade do levantamento completo, né? E aí a gente está com um ajuste agora, né, no sentido de expandir esse processo, mudando a forma, inclusive, de acesso ao campo, né, com aquela ideia de uma ferramenta mais flexível, que o próprio campo ele vá se identificando e através daquela ideia do site, né, tal. Então, assim, do ponto de vista do que estava planejado para a pesquisa, acabou. A gente ia encerrar ali e dizer, ó, tem X, com base no que nós fizemos, do método A, B, C ou D, nas pesquisas do período tal, e pronto, acabou. Mas não, o campo disse, não, isso aí não representa, não. Vamos rever, mudar o método, mudar a forma, para a gente acessar mais bancos aí, porque existem mais bancos. Né? Para o CNPq, a gente já terminou, mas ainda tem um ano, então a gente vai fazer... vai continuar fazendo de forma engajada nessa e assim, o que o pessoal da rede visualizou como mais interessante
é até mais fácil de fazer do que um relatório de 200 páginas, né? Esse site onde você vê os pontinhos e a situação de cada banco, a ideia é que, ao divulgar, o próprio banco comunitário que não pôde, ou a gente não conseguiu contactar ao longo desse um ano, ele fala, eu estou aqui. E aí ele entra lá e ele se identifica. E ele aparece no mapa. Né? Já estou adiantando para vocês aqui o formato do próximo passo. Então, assim, isso não tem nada escrito no projeto, não tem nada. É uma contribuição nossa, metodológica, né, permanente, ou pelo menos mais estruturada, né, para a rede de bancos. Então, a gente meio que... A barreira é financiamento, como eu falei lá, né, porque a gente... isso não está previsto no financiamento, mas a gente vai tentar, né, ver se consegue. Independente disso ser um resultado objetivo, a gente tem que fazer um negócio do relatório. Então, um mês aí vai ser de relatório para cumprir tabela no CNPq, né? Então, a gente, entrando um pouquinho naquelas barreiras ou dificuldades, né, que a gente tem para manter o engajamento, digamos assim. Enfim, mas é isso. E assim, no caso da nossa pesquisa, o viés totalmente ideológico. Todo mundo que está ali, a gente acha que o banco comunitário é uma tecnologia social maravilhosa. Então, a gente não vai, a gente está com o pé no chão fazendo a pesquisa para mostrar isso. O viés está todo aí. Mas isso não é ciência. Pesquisa engajada né? Então, é ciência também. Então, a gente tem que enfrentar aí os argumentos e mostrar que é cientificamente interessante também. Mais alguma coisa? A gente ainda tem uns 5 minutinhos. Sinara, quer comentar alguma coisa? Quer terminar? Acho que pode. Então a gente se despede, né, agradecendo mais uma vez. A gente hoje chegou a 19 pessoas na sala, eu considero ótimo, né? Vamos ampliar mais, se possível, mas acho que quem veio, né, ficou basicamente 19, ficaram o tempo quase todo. Então, a gente agradece muito a participação. Mandei aí para cima o link do formulário para quem quiser, né, ter um certificado do núcleo, que vai sair como se fosse uma atividade, né, da UFBA, extensão. Então, é só preencher os dados lá do formulário, a gente recebe e manda o certificado, tá bom? A previsão para o próximo encontro é março, nas primeiras semanas de aula, porque vamos envolver os alunos da graduação, tá? A ideia dos nossos encontros do núcleo não é ter encontro semanal, mensal, não é ter uma coisa de 2 em 2 meses, que a gente planejou mais ou menos de 2 em 2 meses. Então, estamos fazendo agora em dezembro, janeiro, fevereiro. Vai fazer em fevereiro e 1 em março, a gente vai aproveitar o início das aulas e deixar para março, né? Então, muito obrigada. E Ana Vitória, e quem quiser também propor alguma fala no núcleo sobre suas pesquisas, sobre seus desafios, as teorias que estão estudando, fiquem bastante à vontade. A gente, não sei se vocês viram lá na descrição do convite, a gente é uma coisa proporcionada por nós, mas sempre com convidados, a gente está sempre aberto, podemos organizar, mas não necessariamente falar, né? Não necessariamente estar falando. Então, fiquem bastante à vontade aí, manda um e-mail, proponha, viu? A gente abre esse espaço e aprende muito com vocês também. Obrigada pela gentileza, pela acolhida. Bem-vinda. Então, gente, bom almoço para vocês. A gente vai tá gravando, né? Aí a gente vai tentar, depois aqui, quando baixar, até disponibilizar no YouTube, né? E aí a gente compartilha os links também, né? Se a gente conseguir, né? Se der certo, a gente compartilha o link do vídeo, enfim, quem quiser depois assistir também. Nós não temos gravado os últimos, mas a gente recebeu demandas para gravar esse, né? Então, a gente fez essa gravação. Agora vamos ver como é que a gente divulga. Tá bom? Então, um beijo, gente. Obrigada mais uma vez. E
esperamos vocês no próximo, que eu acho que vai ser bem interessante. Utilidade social já deu uma aquecida aqui nos motores. Eu Tchau, estarei tchau. presente. Tchau, professora Ariadne. Tchau, Laércio. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Onde é que para em cima?